Né? Não é oficial. Claro que não. Não está na agenda. Imagina, não vai acontecer. E para o desespero dos esquerdistas, dos intergalácticos e dos coluna do meio, o encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, sim, aconteceu. E foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido para o Brasil dos últimos tempos. Fica aqui comigo nesse vídeo, eu vou deixar alguns trechos da fala de Flávio Bolsonaro pós-encontro, mas eu também gostaria de dar um pulinho, fazer um passeio entre outros poréns da República de Banânias. Porque, afinal de contas, brava gente, quando nós temos uma semana de vitória, quem é que tem uma semana de derrota? Luiz Inácio Quatreta de Lulinha e os bilhões roubados do Banco Master e do INSS, Alexandre de Moraes, que foi citado por e-mail pelas cortes americanas, e a mídia do regime, senhores, que teve que engolir uma trozoba atrás da outra no dia de ontem. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é a forma que você tem que dizer para a plataforma. Compartilhe esse conteúdo como se não houvesse amanhã, porque é muito importante que outras pessoas tenham acesso a isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Deixa o dedinho no like, agradeço muito. Nessa edição eu também vou atualizar vocês a respeito do meu pulso já operado. Mas olha, gente, a caminhada vai ser mais longa do que podia imaginar a minha vã filosofia. Então segura aí que a gente tem um caminho árduo pela frente, viu? Nada vai ser simples. Bora pra pauta? Vamos lá. Então estavam todos que importam realmente lá em Washington, D.C., para esse encontro de Flávio Bolsonaro e Donald Trump. E a coisa já começou muito azeda, porque o senador Flávio Bolsonaro pediu à embaixada brasileira em território americano, em solo americano, que cedesse as instalações, como é de praxe, para conceder uma coletiva de imprensa. A coletiva de imprensa entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump não aconteceu porque no dia de ontem, Donald Trump estava profundamente envolvido com algo que estava acontecendo no Irã naquele exato momento. Inclusive, Donald Trump não foi nem ao casamento de seu próprio filho, mas não deixou de receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca. E qual foi a resposta da embaixada brasileira? Ela provou mais uma vez que está na mão de um desvairado e não respondeu ao senador Flávio Bolsonaro, à equipe do senador Flávio Bolsonaro, fazendo assim um papel de defesa de governo e não de defesa de Estado com E maiúsculo, mas também na mão do absorvente de alambique. O que nós poderíamos esperar? Nada mais que isso. Fiofó de cobra ad eterno. De posse dessa realidade, o Paulo Figueiredo, que estava fazendo ali, né, às vezes de assessoria de imprensa oficial até da campanha do Flávio Bolsonaro, ele imediatamente conseguiu uma sala para coletivas de imprensa dentro da própria Casa Branca. Jason Miller se juntou a eles e participou também da coletiva de imprensa, uma sala magnífica. Vou deixar aqui alguns trechos legais para vocês curtirem novamente, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu antes. Mas, senhores, que lapada boa. Imagina o tamaninho do Rodrigo Constantino em posição fetal, chorando debaixo da cama neste exato momento. Não quero imaginar. Também não me interessa. E antes de deixar as falas de Flávio Bolsonaro aqui, eu só queria lembrar vocês do seguinte. Quando a gente tem inúmeras vitórias, quem tem derrotas é a esquerda, os inimigos de Deus, os inimigos do povo. E claro que o castelo deles parece que já começou a desmoronar. A gente pode falar que a Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras envolvendo Lulinha, né, Luiz Inácio Cachaça Júnior, com envolvidos no rombo do INSS, rombo de bilhões do INSS. E o André Mendonça ainda está naquela de declarar que está avaliando para ver se abre uma investigação, para dar uma olhadinha direito, porque parece que teve uma tentativa ali de ludibriar a justiça, sabe? É a famosa obstrução de justiça que a gente chama aqui no Brasil, quando a PF trocou o delegado que encontrou as coisas de Lulinha e disse, olha, isso aqui precisa ser investigado. Vamos botar para frente? Vamos quebrar o sigilo? Não. Então, Mendonça avisou os ministros de Luiz Inácio que, olha, isso aí não vai dar bom. E os ministros de Luiz Inácio cagaram para a lei, para o ordenamento jurídico, para a liturgia do cargo, cagaram para tudo, na verdade, e trocaram sim o delegado. E o Mendonça ainda está avaliando se abre investigação por tentativa de obstrução de justiça. Eu acho que para mim está claro, e para você? Deixa nos comentários para mim. Outro que teve um dia nada agradável foi o Ovo que Tudo Vê, porque ele foi citado por e-mail em ação nos Estados Unidos e ele tem
agora 20 dias para a sua defesa. E se ele não fizer nada? E se ele não responder? Eu quero colocar em perspectiva só a minha opinião e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Olha, gente, da mesma forma, eu creio, tá? Da mesma forma que a Magnitsky foi extremamente ineficaz. Por quê? Porque os bancos brasileiros se negaram a cumprir a Magnitsky, se negaram a encerrar as contas de Alexandre de Moraes, pelo menos é isso oficialmente que a gente sabe. Eu acredito que qualquer coisa que se faça nos Estados Unidos será inócuo aqui nas nossas cortes judiciais. Simplesmente porque Alexandre de Moraes é só o cara que está sentado na mais alta corte judiciária. Por isso que eu chamo de corte de cristal, tá acima de todas. Então, assim, se uma coisa não foi eficaz, a outra coisa também não será. A não ser que Alexandre de Moraes ainda tenha ativos ou bens nos Estados Unidos. Aí sim a porca pode torcer o rabo, porque tanto a Rumble quanto a Social Media, né, True Media do Donald Trump, estão querendo cobrar, inclusive, o que a gente chamaria aqui de lucros cessantes, né, que é o prejuízo por terem sido derrubadas. E eu fico imaginando, será que o Elon Musk um dia vai tentar cobrar do Ovo que Tudo Vê, do CPF, do Ovo que Tudo Vê, aquela grana que ele tirou da Starlink? Meu Deus do céu, não quero nem imaginar. Mas voltando aqui para a pauta, o que acontece? Da mesma forma que os bancos brasileiros disseram, não, eu não vou cumprir a Magnitsky, e aí você pode se perguntar, então, Val, a Magnitsky não é eficaz? Sim, a Magnitsky é profundamente eficaz. O problema, que ninguém parou para pensar, ninguém parou para pesar, é que o agronegócio brasileiro sustenta 1/3 da população mundial, meus amigos. Se os Estados Unidos sequestram o nosso SWIFT bancário, que é um registro americano para que a gente possa atuar em todo o globo terrestre, como que a comida chegaria a 1/3 da população mundial? Nós estaríamos totalmente alijados desta e de outras negociações. Então, o Donald Trump, ele olhou para um bem maior, e as pessoas ainda acham que não funcionou porque a Magnitsky não é nada. Não é nada disso, é que geralmente essas pessoas que têm caráter fiofó de cobra, elas não conseguem nunca visualizar uma atitude altruísta por um bem maior, entendeu? Então guarda isso em perspectiva. 1/3 da população mundial é alimentada pelo agronegócio do Brasil. Sem SWIFT, sem negociação, nossa comida não chega, nossa soja não chega, nosso arroz não chega, tá? Então, por isso foi ineficaz. Os bancos brasileiros pisaram duro, Donald Trump não teve o que fazer. Para não prejudicar 1/3 da população mundial, ele retrocedeu. E a quarta, né, e última grande derrotada do dia de ontem foi a mídia do regime, que disse que não ia ter encontro, que não ia ser. O Sam Puncher, então, para se redimir de toda a fake news que ele fez durante o dia, que não ia acontecer, que não ia ser, tal, ele conseguiu a primeira imagem oficial de Flávio Bolsonaro com Donald Trump e de Eduardo, Flávio e Paulo Figueiredo com Donald Trump. Tá redimido, tá? Para mim, a fala mais importante de Flávio Bolsonaro foi sobre educação, sobre o privilégio de estar ali, ser recebido por Donald Trump, mesmo que ele não tenha ido nem no casamento do filho, mas não tenha aberto mão de receber um candidato à presidência do Brasil. Mas, acima de tudo, o que ele falou sobre as facções terroristas, as facções criminosas que Donald Trump quer tratar como facções terroristas. Hoje tive a honra de ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Cheguei às 15 horas e deixei o local às 16h40. Quero registrar, antes de qualquer coisa, que essa reunião não foi intermediada por nenhum empresário duvidoso. Foi um convite direto do presidente dos Estados Unidos, feito ao seu nível, entre líderes políticos. Agradeço ao presidente Trump, não só pela cordialidade com que me recebeu, mas por ter dedicado o tempo da sua agenda para esse encontro. O presidente está hoje no meio da negociação de um acordo histórico de paz com o Irã, envolvido no planejamento da libertação do povo cubano e lidando com inúmeros outros temas que demandam diariamente a atenção do homem mais poderoso do mundo. Ainda assim, separou esse tempo. Isso mostra um prestígio enorme, sim. E eu quero deixar claro, não um prestígio pessoal meu, mas do nosso país, do Brasil, que ainda existe apesar do governo Lula. Quero também registrar algo que, ao meu conhecimento, é inédito na história do Brasil. Nunca antes um presidente dos Estados Unidos recebeu no Salão Oval um pré-candidato brasileiro à presidência da República em pleno ano eleitoral. Isso não é coincidência. É reconhecimento de que existe hoje no Brasil uma alternativa séria, sólida e confiável ao desastre do atual governo. E que essa alternativa tem nome. O presidente Trump me recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que ele fez foi perguntar sobre o meu pai. Perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está, sobre como a família tem lidado com tudo isso.
Foi um gesto humano, que registro com profunda gratidão. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear pessoalmente com uma Challenge Coin, a moeda de honra que presidentes americanos entregam como símbolo de respeito e reconhecimento, tradição que remonta às Forças Armadas Americanas. É um gesto raro, reservado a aliados de confiança. Mostra o tipo de líder que ele é e mostra o tipo de relação que existe entre nossas famílias e nossos movimentos políticos. Ao longo do encontro, expressei ao presidente a diferença gritante que haverá entre o governo Flávio Bolsonaro e o atual governo Lula. Em vez de alinhamentos ideológicos com ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos e tragam investimento, tecnologia e segurança. O objetivo central da minha visita foi oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que o Lula veio fazer aqui há poucas semanas. Enquanto o Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força. Submetem populações a seu próprio código e a sua própria lei, a sua própria justiça paralela. Executam quem ousa resistir. Corrompem agentes públicos, infiltram instituições, intimidam testemunhas, ordenam atentados de dentro dos presídios. Operam em dezenas de países com tentáculos que afetam diretamente os Estados Unidos e o resto do hemisfério. Quem faz isso não é gangue, é organização terrorista e ponto. E combater o PCC e o Comando Vermelho é interesse compartilhado entre os dois países. Eu disse ao presidente Trump que a partir de janeiro de 27, o Brasil vai integrar o escudo das Américas, junto com os Estados Unidos, com a Argentina de Milei, com El Salvador do Bukele, com o Equador de Noboa, com o Paraguai do Penha, com o Chile de Cássio, com o Panamá de Molino e com a República Dominicana de Abinader, formando uma grande aliança hemisférica contra o crime organizado transnacional e o terrorismo. Esse é o lugar do Brasil. É como protagonista da segurança das Américas, lado a lado com nações livres e soberanas. Também aproveitei o encontro para apresentar ao presidente a posição privilegiada que o Brasil ocupa no cenário mundial de terras raras e minerais críticos. Temos a segunda maior reserva mundial. Somos a única alternativa real à China para o mundo livre. Sob o meu governo, haverá parceria estratégica de longo prazo nesse setor, com investimento protegido e reindustrialização compartilhada entre os dois países. Sobre o tema das tarifas, deixei claro ao presidente que, sob meu governo, não haverá necessidade de retaliação comercial contra o Brasil. Faremos um acordo comercial e de investimentos sólidos, bom para os dois países, na escala dos maiores acordos da história recente. Quero, antes de encerrar, fazer um agradecimento que é justo e necessário. Nada do que aconteceu hoje teria sido possível sem o trabalho do meu irmão Eduardo e de Paulo Figueiredo. Os dois construíram, ao longo de anos, um grau de relacionamento ímpar com as esferas políticas americanas em todos os níveis. Casa Branca, Departamento de Estado, Congresso, lideranças do movimento conservador. Esse encontro de hoje é fruto direto desse trabalho. É justo registrar e é justo agradecer publicamente. E, por último, quero registrar publicamente o meu repúdio ao Itamaraty e à Embaixada Brasileira em Washington. Apesar de solicitação formal do meu gabinete, a Embaixada se recusou a ceder o espaço para que essa coletiva fosse realizada lá. Eu quero saber, na sua opinião, qual foi o melhor momento da fala de Flávio Bolsonaro depois desse encontro. E antes de caminhar para o final, eu queria lembrar vocês de todos os percalços que nós ainda podemos enfrentar no nosso país. Olha, só para vocês terem uma ideia, ontem, uma gigante dos supermercados do Norte e Nordeste fechou as portas, fechou 28 lojas e deixou mais de 6.600 pessoas desempregadas. Aqui vai a minha pergunta. Com essa instabilidade econômica financeira aqui no Brasil, você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? Porque do jeito que a coisa tá, queridos, até a gente chegar em outubro, muita coisa pode acontecer pelo meio do caminho e você é o responsável por garantir o sustento da sua família. Você é responsável pela garantia de segurança da sua família. Então, se prepare enquanto você consegue se preparar, porque quando começar a porradaria, você não vai ter nem cabeça para se preparar. E por que eu insisto tanto em ganhar dinheiro pela internet? Vou lhe dar um exemplo muito próximo de nós. Eu me acidentei, pude por 2 vezes parar o trabalho, ir me internar, me cuidar e estar de volta aqui, trabalhando e garantindo o meu sustento. De que jeito? Trabalhando pela internet. Ah, Valéria, mas eu tenho que fazer o que você faz? Não. Eu tenho que colocar a cara na internet? Se você quiser, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Eu tenho que vender alguma coisa? Se você quiser, você pode. Se você não quiser, não precisa. Ah, eu tenho que criar alguma coisa? Se você quiser, você pode. Se você não quiser, não precisa. Só para você ter uma ideia, as formas e meios de ganhar dinheiro pela internet são tantos que você pode exercer a sua profissão, o seu segmento, pela internet, prestando serviço, fazendo curso. Tem uma série de segmentos que você pode dispor e garantir grana, e não só grana em real, mas grana em dólar, porque existe um imenso mercado para que você consiga trabalhar para ganhar em dólar sem precisar falar uma palavra de inglês e sem precisar sair do Brasil. E o melhor de tudo é que você aprende a guardar os seus dólares bem longe dos tentáculos desse pessoal perdulário que quer te escravizar. Então, e isso é mais interessante ainda porque, se por acaso a gente tiver que tratar com as magiquíssimas de Bangladesh do Sul, se é que você me entende, e você resolver sair do país,
sabendo já ganhar dinheiro pela internet, você já chega nesse novo país completamente garantido. Você não vai depender do idioma, você não vai depender de conhecer a localidade, dominar a localidade, entendeu? E o idioma, o domínio do idioma será levado em consideração se você quiser arrumar um emprego local. Então pense, você precisa aprender a ganhar dinheiro pela internet. Primeiro porque esse é o caminho do futuro. Todas as empresas estão caminhando para o digital. É o futuro. E claro, porque você mora num país comunista e você não tem uma mansão na Suíça, muito menos um palácio na Flórida. O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado leva você até o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá eu te libero 3 aulas gratuitas para que você entenda melhor do que eu estou falando. Se fizer sentido para você, eu te vejo do outro lado. Você dá o próximo passo. Do contrário, a gente continua aqui e eu comentando das agruras desse nosso país, que nem só ele vive de Muro das Lamentações. Nós também temos o nosso dia de príncipes, princesas e rainhas e reis. É ou não é? Ontem foi um desses dias. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. E aí, deixa nos comentários o que você achou e lave a alma. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, onde você pode apoiar a nossa caminhada, porque afinal de contas, não tem dinheiro do Daniel Vorcaro. E não foi por falta de eu descer a porrada no Banco Central. Mas ele não me achou no meio da listinha dos vendáveis, né? Enfim. Então aqui tem um Pix, você pode apoiar a gente, é doarpravaleria@gmail.com, você pode fazer isso com qualquer valor. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos assiste fora do Brasil. E aproveitando esses últimos minutinhos, quero atualizar vocês da situação. Eu fraturei o rádio e coloquei 2 pinos e eu achei que fosse ficar, sei lá, engessada há 30 dias e já estava tudo bem. E não. Daqui somente 45 dias eu terei um retorno, farei uma outra radiografia e aí a radiografia vai dizer se essa cirurgia, esse implante aqui dos pinos fez efeito, se o osso colou, se voltou para o lugar ou não. Se fez efeito, não é tirar o gesso e vir embora para casa. Aí eu vou marcar uma próxima cirurgia para retirada dos pinos e aí vou ficar engessada mais alguns dias e depois partir para a fisioterapia. Então teremos um caminho bem longo, bem delicado, trabalhoso e dolorido. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu comentei hoje de manhã que eu tenho 2 formas de passar por isso. Uma, amaldiçoando, xingando, reclamando. 2, agradecendo a Deus pela possibilidade de estar tentando, por exemplo, desenvolver minhas habilidades com a mão esquerda. Eu comprei hoje um mouse ambidestro, né, para eu poder mexer com a esquerda, então eu estou tentando trabalhar ainda com o meu mouse, porque o novo que eu comprei ainda não chegou, e eu estou tentando escrever com a mão esquerda, porque com a direita realmente não dá nem para pegar caneta, e eu vou ficar assim pelos próximos 45 dias. Vai ser dureza trabalhar dessa forma durante esse tempo, mas quem disse que um filho dessa pátria foge à luta? Eu agradeço a Deus. 1, por ter preservado a minha vida, porque eu poderia ter batido com o rosto, poderia ter sido meu rosto. 2, a equipe médica que eu alcancei naquele hospital maravilhosa. 3, a participação e apoio, amparo da minha família, tá? E 4, eu não posso deixar de agradecer ao apoio de todos vocês, e aqui vai um agradecimento especial ao Alan dos Santos, que está me apoiando todo esse tempo. Eu tenho falado bastante com a irmã dele, com a Aline. Ao Didi Red Pill, que está segurando lá a minha vaga na bancadinha dele, bancada maravilhosa, esplendorosa. E ontem o Kim Paim mencionou, né, um comentário meu no X, me desejou melhoras. Obrigada, Kim, guerreiro australiano, canguru da Austrália. É nós na fita, mano, vamos lá. E agradecer a todos vocês, a todo o apoio, muito obrigada por tudo, tá? Mais que nunca, tamo junto. Por quê? Porque nós é brasileiro, nós não desiste nunca, e um filho desse chão nunca vai fugir à luta. Agora cá pra nós, pra terminar agora. Véi, que orgulho de Flávio Bolsonaro. Que orgulho. Orgulho. Não por ele ter estado com Donald Trump, porque gente horrorosa já esteve com Donald Trump, mas pelo que ele falou pós-reunião com Donald Trump. Esse é o presidente que eu quero para o meu país. E eu não vou abrir mão dele, não. Deixa nos comentários aí o que você achou. Beijo no coração. Fui. Bora para tretar nos comentários? Bora! Amanhã eu tenho um monte de treta nova para falar do Nicolas Ferreira para vocês, gente. Que desespero. A gente fala amanhã. Beijo no coração.